Nossa proposta de hoje é trabalhar com a plataforma VEG Knowledge e criarmos aí um dashboard similar a este que está aqui atrás. Uma ideia bastante interessante para o mundo da internet das coisas. Então, vamos criar. Bom pessoal, estou aqui na plataforma da VEG, tá? Minha aplicação está em branco. Eu vou criar a minha primeira aplicação. Vamos dar um nome para essa aplicação. Vamos chamar de VEG 001-dashboard. Aqui você pode fazer uma descrição. Estou sem nenhum dispositivo. Vamos criar aqui um dispositivo. Ele é um dispositivo standalone. Meu Node-RED fará as vezes de um dispositivo. Aqui eu vou chamar esse cara de randômico. Vamos chamar de device random. Aqui fique bem fácil de localizar depois. Só isso. Deixa os restantes no padrão. Cria o dispositivo. Quando você criar o dispositivo, ele vai pedir para você criar um atributo. Vamos criar o nosso atributo. O nosso atributo vai chamar random. Update. Então já criei aqui um dispositivo e um atributo. Agora nós podemos também criar um dashboard. Também aqui, ó, dashboard. Adicionar um dashboard. Vamos dar um nome a esse nosso dashboard. Vamos chamar ele de randômico. Pode também fazer uma descrição. Criar um dashboard. O dashboard está vazio. Nesse primeiro momento nós podemos até adicionar um bloco. Vamos pegar esse Gauge aqui, ó. Mas ele não vai mostrar nada nesse momento. Vamos chamar aqui de randômico. Ou melhor, valor randômico. Aqui eu vou ler ao vivo. O dispositivo é o device random e o atributo é só o random que nós criamos lá. Dá adicionar o bloco. Beleza. O próximo passo vai ser criar uma senha. Tá? Então você vem aqui, ó, no Access Keys aqui. Não tenho nada. Vamos criar uma chave de acesso. Podemos também fazer a descrição. Aqui eu vou criar a mesma chave para todos os dispositivos. Criar um acesso. Ele já me deu duas chaves aqui. Eu vou copiar a primeira chave. Vou apagar essas aqui porque eu já excluí. Essa é a minha chave. Vamos também copiar a senha. Você também pode fazer o download. Aqui a opção de fazer o download, ó. Essa vai ser a minha senha. Uma outra coisa que é importante nós pegarmos também, aqui ele vai pedir para você confirmar para poder fechar, é o ID do dispositivo. Então vamos lá no meu device. Aqui, ó, device random. Vamos pegar esse ID dele aqui, ó. Vamos copiar. Vamos lá no meu bloco de notas e vamos colocar ele aqui também. Esse vai ser meu ID. Deixo aqui. Agora nós vamos para o Node-RED. Bom, estou aqui na tela do meu Node-RED. Agora nós vamos precisar aqui, primeiro, vamos pegar esse nó de injeção e um nó de debug.
Vamos testar aqui o nosso fluxo. Dá o deploy. Observe que eu estou aqui no debug. É o inseto que está aqui, ó. Ele já está passando aqui o meu timestamp. Bom, o que eu vou precisar? Vou precisar de um nó de MQTT de saída. O meu Node-RED, ele fará às vezes aí de um publicador. Para isso eu vou precisar inserir aqui os tópicos do lado do meu assinante, que será o Webknowledge. Duplo clique. Eu vou precisar aqui pegar o endereço do broker. O broker é esse endereço que está aqui, ó. MQTT broker.app.webknowledge.io. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar ele aqui. Da forma que está ali também já funcionaria bem. Ctrl V. Aqui é o ID do meu dispositivo. Eu vou precisar pegar ele também, ó. Lembra que nós copiamos e colamos ele aqui, ó. Ctrl C. Já vamos colocar ele aqui também. Ctrl V. A ideia aqui é somente para facilitar. Caso você tenha esquecido de colar o ID, é só você ir lá no Webknowledge e pegar ele lá. Cadê ele aqui? Aqui é device. Bom, tem aqui um copy. Vou precisar também do tópico. O tópico é wknowledge, é um padrão dele, barra. Depois da barra você vai colocar o ID do dispositivo, barra state, que é o estado do meu dispositivo. Vou precisar também acrescentar as credenciais de segurança. Essa daqui é uma antiga que eu vou apagar porque eu excluí. Vou lá no meu Webknowledge ou aqui no meu, vou pegar a chave, que é o meu usuário. Vou pegar a senha. Vou colocar lá também. Vou dar o update. Done. Deploy. Confirmo deploy. Observe que ele já se conectou ao meu Webknowledge. Se eu for passar um parâmetro aqui, obviamente esse parâmetro não vai chegar lá no meu dashboard. O Webknowledge ele precisa receber os dados no formato JSON. Então nós precisaremos aqui trabalhar o dado que vai chegando. Então aqui eu vou pegar o nó de função, deixar ele aqui no meio e nós vamos ter que programar esse nó. Aqui eu vou criar uma variável. Vamos chamar ela de myVar. Essa variável ela vai conter um pacote aí chamado dados, ou melhor, data. Essa data aqui também deve estar entre aspas duplas. Aqui eu vou ter que abrir e fechar, é onde vai os meus dados. No caso aqui, o dado que vai é o handle, da mesma forma que você escreveu ele lá. Também aspas dupla aqui. E ele vai me retornar um valor inicialmente nulo. Depois disso, eu vou pegar o meu variável handle, que é o meu atributo, né?
que está dentro do data e que está dentro da minha variável. Esse é o valor que será passado aí para a mensagem payload. E tem que me retornar esse valor, né? Só ficar esperto aqui, ó. Aqui ele vai dar um erro, que aqui eu coloquei o V maiúsculo, então aqui também tem que ter o V maiúsculo. Acho que é isso. Vamos dar o done, vamos dar o deploy, confirma o deploy. Vamos apertar aqui o timestamp, ele já me gerou um número. Vamos lá para o meu Vegnology. Ele não se conectou aqui, ó. Não se conectou porque vamos dar uma verificada. Conectou. Caso ele não tenha se conectado, eu pensei que fosse o atributo, ó. Verifica se o nome está igual aqui. Então esse nome random, da forma que está escrito aqui, ele deve estar escrito aqui também. Perfeito. Done. Então já é para chegar um dado lá no Vegnology. Vou abrir aqui. Vamos lá no dashboard. Abri aqui o meu dashboard. Está conectando. Vou lá no meu Node-RED. Vou mandar uma informação. Chegou a informação aqui. Porém a ideia é ficar mandando um valor aleatório. Então nós vamos pegar aqui um nó chamado random. Esse nó ele não é nativo, eu instalei ele só para fazer o teste aqui, ó. Caso você queira instalar, você vem aqui no Node-RED, Manage Palette, Install e simplesmente escreve random. Peguei esse daqui, ó, no meu caso já está instalado. Não testei os demais, mas é para funcionar da mesma forma. Vou tirar do timestamp, mandar direto para a função. O debug eu também vou tirar depois aqui da função. O timestamp ele vai ficar requisitando aqui, né, o meu valor aleatório. Dá um duplo clique nele. Vamos fazer com que ele requisite aqui a cada 5 segundos. Dá o done, dá o deploy, confirma o deploy. Ele já está mandando aqui os meus dados, ó. O data, o random e o valor, que é o meu payload. Bom, vamos voltar lá na Vegnology. Ele vai ficar mandando o valor aqui. Vamos adicionar um novo bloco. Continua sendo um Gaudi. Direto. Vamos chamar ele de medidor. Aqui ele já está no meu dispositivo. Vou selecionar o random. E o formato dele vai ser um deal, que é o Gaudi. A cor você pode alterar. Vou deixar ela vermelha. Aqui ele vai pedir para que você coloque uns valores mínimos e máximos. Vou colocar de 0 a 100. Vou adicionar o bloco.
Lá no meu Node-RED eu acho que eu não coloquei o valor aqui, ó. Tá de 1 a 10. Então vamos colocar para que ele mande o valor de 0 a 100 ao done, ao deploy, confirma o deploy, botando ao randômico. Ele vai ficar mandando valores aqui também para o meu Gauge. Escrevi errado ali, ó. Pode editar. Medidor randômico. Era 100. Aqui você pode selecionar também para que ele pegue valores quebrados, né? Quantas casas após a vírgula, vou colocar 2. Salvo. Muito bom. Aqui também poderia ter colocado 2 casas. Edit. Vamos colocar aqui float, 2 casas. Save. Vamos aproveitar e já adicionar um outro bloco. Vou pegar aqui um gráfico. Vamos chamar de análise randômica. Também coletar ao vivo. A duração aqui eu vou colocar o menor, tá? 5 minutos, para que eu consiga visualizar legal. O atributo continua sendo o mesmo, que é o random. E o dispositivo também é o mesmo. Vou deixar na linha aqui também, ó, mas tem outros que você pode testar. Vou deixar linear. Não vou colocar nenhuma legenda. Só. Aqui eu também vou pôr de 0 a 100. Adicionar o bloco. Ele vai começar já a fazer o traçado aqui do meu gráfico. Se eu quiser arrastar esse, vou fazer isso, vou trazer ele para cá. Pode deixar ele do jeito que você quiser. Vou aproveitar, deixa e já vou pegar um histórico aqui, nesse canto. Então vamos lá, vou adicionar um bloco. Aqui, ó, eu vou selecionar. Vamos chamar de histórico. A duração vou deixar também com 5 minutos. O dispositivo continua sendo o mesmo. Aqui ele vai pegar o timestamp, o nome do dispositivo, o timestamp, e vamos adicionar aqui a coluna atributo. O atributo que eu quero ler é o random. Vamos adicionar o bloco. Bom, ele já está coletando os dados aqui, ó. Cada um que ele gera, ele já vai acumulando aqui também. Bom, senhores, para esse primeiro momento é isso, tá? É lógico que aqui ainda tem bastante coisa para a gente trabalhar. Eu estou planejando aí pelo menos uns 7 ou 8 vídeos desse tipo aqui. Então, até mais aí. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.